Vamos a uma breve biografia sobre quem foi Getúlio Vargas. O gaúcho Getúlio Vargas, que nasceu em 1882 e faleceu em 1954, foi presidente do Brasil entre 1930 e 1945. Seu governo pode ser dividido em 3 períodos, tá? Então, como ele governou por bastante tempo, o seu governo teve várias fases, tá? E nós temos 3 principais fases, que são 3 principais períodos do seu governo. O primeiro período, que é chamado de governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. O Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Tá? Nós tivemos aí, no início, tá, uma revolução que foi conhecida como a Revolução de 1930, tá? Qual foi a causa dessa revolução? Aí nós temos 2 representantes importantes dessa revolução, que foram Washington Luiz e Júlio Prestes. Bem, como é que foi o contexto dessa revolução de 1930? A partir de 1900, tá? Na verdade, muito antes disso, um pouco desde os anos de 1800, o Brasil ele vivia uma política do café com leite, porque os principais produtores agrícolas do Brasil eram de São Paulo, os que produziam café, e de Minas Gerais, os que produziam leite. Então, sempre o presidente do país, os principais líderes políticos do país eram ou de São Paulo ou de Minas Gerais, certo? Então, ficou conhecida como política de café com leite, que era os dois produtos mais produzidos. Aliás, os 2 produtos mais gerados, tá? Por esses 2 estados. Nós temos essa Revolução de 1930 aconteceu porque houve em 1929 uma crise nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele era o principal comprador de café do Brasil, era o nosso principal consumidor externo. Com isso, os Estados Unidos parou de comprar café no Brasil e no Brasil ficaram grandes estoques da produção cafeeira. Então, o setor de cafeicultura precisou de apoio, tá? Como o presidente da época, que era o Washington Luiz, não apoiou a classe dos cafeicultores, ele precisou ser substituído, tá? Ele precisou ser substituído. E com isso, a gente teve Júlio Prestes assumindo o poder, tá? Júlio Prestes, ele foi o sucessor de Washington Luiz, tá? E o que que isso provocou, gente? O Washington Luiz era um paulista, certo? Como na política do café com leite, em um mandato, nós tínhamos um presidente paulista e no outro nós tínhamos um presidente mineiro, e o Washington Luiz, que era o presidente na época aí de 1929, ele teria que ser sucedido não por um paulista, e sim por um mineiro. Mas o que aconteceu? Ele acabou entregando o poder para outro presidente paulista, o que gerou muita revolta dos mineiros, tá? Provocando essa revolução de 1930, tá? Essa divisão que houve na política do café com leite deu origem a um grupo político chamado de Aliança Liberal.
Essa aliança liberal, ela lançou a candidatura de Getúlio Vargas a presidente do Brasil, tá? E nessa época, o paraibano João Pessoa era o seu vice, o vice de Getúlio Vargas, tá? Aí nós temos a primeira fase do governo de Getúlio Vargas e nós vamos ver quais foram as medidas iniciais do seu governo. Essa primeira fase é conhecida como governo provisório e vai de 1930 a 1934. Entre as medidas adotadas por Vargas, nós temos a dissolução do Congresso Nacional, ou seja, ele acabou com o Congresso Nacional, a suspensão da Constituição de 1891, o afastamento dos governadores, tá? Os governadores dos estados foram afastados e foram substituídos por pessoas da confiança de Getúlio Vargas. E nós tivemos a criação do Conselho Nacional do Café, tá? Para justamente tentar reerguer o setor agrícola do Brasil, que tinha uma das principais bases no café. Nós tivemos também a Revolução Constitucionalista em 1932, tá? O que foi essa Revolução Constitucionalista? Os políticos paulistas, eles foram extremamente influentes na política federal, sempre foram. Com o governo Vargas, essa situação mudou muito, porque eles perderam essa influência e perderam o controle da política estadual, tá? E da política nacional também, o que gerou uma revolução constitucionalista em 1932, onde os paulistas eles começaram a se revoltar contra o governo porque eles não tinham tanta participação na política como eles detinham antigamente, antes de Vargas. Aí nós temos a outra fase, que foi o governo constitucional. Esse governo constitucional durou de 1934 a 1937. Como a Revolução Constitucionalista que aconteceu em São Paulo, ela cobrava modificações na Constituição brasileira, para quê? Para que houvesse participação igual dos estados, tá? Para que todos os estados pudessem participar da política. Nós tivemos no governo de Getúlio Vargas uma mudança, tá? A gente teve uma nova Constituição, tá? Aí nós temos as principais mudanças que aconteceram nas resoluções, ou seja, entre os acordos previstos na terceira Constituição brasileira, tá? Primeiro, a gente teve a preservação do federalismo e presidencialismo, ou seja, o Brasil ele continuaria sendo uma república, que é uma nação dividida em vários estados federativos, e o presidencialismo continuaria sendo o nosso sistema de governo, ou seja, nós seríamos governados por um presidente. A manutenção da separação dos poderes, o Brasil continuaria com 3 poderes separados, executivo, legislativo e judiciário. Uma das conquistas mais importantes da história, que foi o direito do voto, dado às mulheres também, era previsto nessa Constituição. Redução da idade mínima para votar, antigamente era de 21 e nessa época foi reduzida para 18. Responsabilidade do governo pela educação, tá? O governo passou a ser responsável por educação em todas as esferas, desde a educação infantil até o ensino universitário. E a instituição de direitos trabalhistas, tá? Os direitos trabalhistas também, eles foram instituídos nessa época. A última fase aí do governo de Getúlio Vargas é o Estado Novo, tá? O que aconteceu de importante durante essa fase do Estado Novo? Nós tivemos a Constituição de 1937, tá? Essa foi a principal mudança instituída por Vargas e um dos principais avanços para a história do nosso país. Depois nós tivemos a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, tá?
Esse órgão ele foi criado para estabelecer uma espécie de censura prévia à imprensa, tá? Uma forma que Getúlio Vargas encontrou de fazer com que a imprensa não jogasse contra ele. Depois nós tivemos os avanços na área da economia. A economia brasileira apresentou grandes transformações nessa época de Getúlio Vargas, tá? Entre essas transformações, nós podemos citar a questão da industrialização. O Brasil apresentou um crescimento industrial bastante expressivo nessa época, tá? E nós tivemos as primeiras grandes indústrias nacionais surgindo, tá? Como a Companhia Vale do Rio Doce, na produção de minério de ferro, a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, a usina de Paulo Afonso, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso foram os principais avanços da economia nessa época. Nós também tivemos uma política social na época de Getúlio Vargas, tá? Essa política social, ela era mais voltada para a questão dos trabalhadores. Ele prestava apoio à sociedade, aos menos favorecidos, privilegiando, tá? Valorizando, vamos dizer assim, a classe trabalhadora. Com isso, nós tivemos como consequência a criação da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. É o conjunto de leis que trata sobre os direitos dos trabalhadores. Por último, na política externa, nós tivemos a questão da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu justamente nesse período aí do Estado Novo, onde o Brasil ele seguiu os Estados Unidos e apoiou os países aliados, ou seja, ele fez parte do bloco, onde estava a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética, tá? Esse era o bloco onde o Brasil se encaixou durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Com isso, os Estados Unidos pôde montar aqui no Brasil, como o Brasil era aliado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, eles montaram bases militares aqui no Nordeste brasileiro, tá? Então, o Brasil serviu como um ponto estratégico para os Estados Unidos durante essa Segunda Guerra Mundial. Bem, essa foi a nossa aula, certo? Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.